Michele, que é uma transexual, né, Lucas, que já debateu com várias pessoas da direita, no teu caso, ela ficou bastante incomodada, né? Eu depois assisti, né, os stories dela te xingando, dizendo que tu era um playboy, que não sei o quê. Eu vi que no debate, eu assisti do início ao fim, né? Tu não pegou apenas a questão religiosa, mas a questão também científica. E ela ficou bastante incomodada, né? Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre a tua participação nesse debate aí, que foi muito bacana. Foi um debate bem interessante, porque muita gente tinha até receio de debater com ela, tal, até por ela trazer muitos pseudo-estudos que são fomentados aí pela esquerda e informações que são duvidosas, então as pessoas ficavam com medo, pô, que tipo de informação ela vai trazer, que tipo de fato ela vai distorcer durante o debate, mas eu tentei ser o mais respeitoso possível, afirmar as convicções que eu tinha, trouxe alguns estudos também ali para o debate, algumas informações, questionei também um estudo falacioso que ela costumava usar nos debates dela, que é um estudo que não foi publicado em revista científica nenhuma, que é um estudo que não foi revisado por pares, ou seja, não é um estudo, não é algo sério. E ela usava, geralmente, esse estudo, que era um estudo de revisão de outros estudos, para justificar, por exemplo, a participação de transexuais no esporte competindo com mulheres. E a gente pôde, dentro daquele debate, mostrar por que nós não acreditamos nisso, né? E o mais interessante é que em nenhum momento do debate eu me comprometi ou disse que não iria postar as melhores partes, o que eu achava interessante, que não iria fazer cortes, não ia fazer brincadeiras com aquilo que aconteceu no debate, mas parece que ela se irritou bastante depois do debate, ficou me ofendendo lá. Até então eu estava conversando tranquilamente com ela, a partir do momento que ela desceu o nível e foi para as ofensas, eu optei por não manter mais contato, porque eu não sou obrigado a aguentar ofensas e ficar calado. Estou fazendo as coisas sempre com muito respeito, sem ataques pessoais, e eu acho que nós temos que agir assim porque ao nosso lado está a verdade. Exatamente, né, Lucas? Foi um debate bastante respeitoso, né? Então, te parabenizo por isso, tu trouxe informações técnicas. E, Gessé, eu não sei se chegou a assistir, mas esse tema, né, da transexualidade, inclusive um dos temas do debate, foi a questão do banheiro, né? Se discutiu muito a questão de mulheres transexuais frequentarem banheiros com mulheres cis, como eles chamam, né? E o Lucas, inclusive, chegou a comentar sobre a questão do constrangimento das mulheres, né? Então você imagina, não sei se vocês têm vó, né? Mas a tua avó utilizando um banheiro feminino e aí entra uma transexual, biologicamente falando, como o Lucas disse, um homem, né? Acaba, querendo ou não, gerando todo um constrangimento e um desconforto, né? Isso acaba sendo uma distorção da nossa política. Parece que a esquerda ela não tem problemas maiores para resolver e acaba se pegando em temas que interessam um número muito pequeno de pessoas. Se for parar para perguntar mesmo para muitos homossexuais o que eles pensam sobre isso, esse é o menor dos problemas deles. Questão de preconceito é muito mais pesado, questão de, às vezes, até de acesso mesmo a serviço de saúde é muito mais pesado, muito mais problemático, e a esquerda identitária ela fica muito mais presa nesses detalhes que parece que tem muito mais intenção de questionar, criticar, do que de fato buscar soluções de fato. Pergunta para um transexual pobre, por exemplo, se o problema dele é o banheiro no shopping, ou se o problema, ou na faculdade, ou na escola, ou se o problema dele é a infraestrutura de esgoto, de energia elétrica, de telefonia, de transporte, de segurança. Obviamente, esses problemas que a esquerda woke acaba não abordando são muito maiores para qualquer população e também para a população LGBT. Mas parece que eles estão muito mais preocupados em acusar a direita política e os conservadores de serem contra eles, do que de fato buscar melhorias para as pessoas pobres, para as pessoas humildes e inclusive para as pessoas LGBT mais humildes que não têm acesso a esse serviço. Parece que eles tentam buscar algum consolo nessas pautas menores, do meu ponto de vista, menores, porque eles não conseguiram resolver os problemas que era a função principal do Estado resolver: segurança, infraestrutura, depois educação e saúde, e ficam se pegando em questões que não fazem o mínimo sentido. O dinheiro do pagador de impostos, primeiro, que já é errado a gente cobrar das pessoas por um serviço que ainda não foi prestado, e imposto justamente é isso.
Ele é a cobrança por um suposto serviço que virá no futuro, que na prática geralmente não vem, e se de fato o imposto tem possibilidade de redistribuir renda, porque no Brasil 80% daquilo que se arrecada vai para o custeio da própria máquina. Salário de servidor, salário de juiz, salário de executivo, legislativo e executivo, e na prática acaba não chegando na ponta. Então acaba ficando uma discussão muito mais vazia e sem solução prática, que parece que a intenção deles é somente causar problemas e não buscar soluções. Como que tu tem visto aí essa questão do marco temporal e da oposição resistindo aí, né? Pois é, não me surpreende em nada. É muito até interessante ver pessoas surpresas, tristes, chateadas com isso, tendo em vista que o Lula e o PT nunca tiveram qualquer tipo de comprometimento com a propriedade privada ou com qualquer tipo de direito de propriedade. Nós vemos que no Brasil nós temos um excesso de terras que são demarcadas, excesso de terras que não podem ser exploradas. Nós temos um problema grave de pobreza que afeta, inclusive, diversos povos indígenas. Esses povos indígenas poderiam ter a solução para os seus problemas caso eles pudessem explorar a própria terra, mas a nossa legislação e a militância de esquerda não permite. Tratam, na verdade, os povos indígenas como se fossem animais, como se estivessem no zoológico. Eles têm que ficar lá com a cultura deles primitiva e não pode evoluir, não pode buscar explorar os recursos naturais da própria propriedade. E o tempo todo buscam um aumento do nível de demarcação, muitas vezes desrespeitando a propriedade de famílias que já estão estabelecidas nesses territórios há muito tempo. Então, na verdade, o que me surpreende é o Lula não ter praticado o veto total desse projeto. Ele vetou parcialmente, porque tem uma forte pressão do agro. O PIB só não está pior no nosso caso, porque o agro tem impulsionado o nosso país para frente, tem garantido com que o PIB se mantenha em um patamar minimamente estável, mas até hoje eu vi uma notícia de que a previsão para o final do ano é uma previsão de recessão técnica, ou seja, não vai durar durante muito tempo. A gordura deixada pelo governo Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes já está acabando. Não tem como um país como o Brasil se manter estável com um desequilíbrio fiscal tão grande. E o PT é isso, né? É o resumo do que é o petismo. É interessante, cada vez mais a gente vê pessoas, economistas, até mesmo americanos, se surpreendendo com os posicionamentos do governo Lula a nível internacional. Para essas pessoas, a única coisa que eu digo é a velha e boa piada que nunca vai perder a graça. Faz o L. Nós avisamos. O PT sempre foi e sempre será isso. Um partido de engodo, um partido de mentiras, um partido que não respeita os direitos e um partido que, acima de tudo, não tem honestidade. Exatamente. E aí, Gessé, qual a tua opinião sobre a questão do marco temporal e o que virá a partir de agora, né? Bom, olha só, sobre a questão do marco temporal, concordo com o Lucas, e eu queria explicar para as pessoas que estão acompanhando o que é o marco temporal, porque é uma discussão que as pessoas normalmente não... Quem não lida com terra, não trabalha no campo, talvez não tenha se dado conta da gravidade. Mas o que acontece? Eu vou ler aqui a Constituição Federal para vocês, capítulo 8º dos Índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios, na sua organização social, costumes, línguas, crenças, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam com AM no final. Então, foi garantido aos índios que eles tinham direito às terras que eles ocupam no momento em que foi promulgado a Constituição da República, ou seja, todas as terras onde os índios tradicionalmente estavam ocupando no momento da promulgação da República em 88, era de propriedade dos índios. O que aconteceu no julgamento do STF com relação à questão do marco temporal é que a qualquer tempo poderia qualquer índio alegar que ancestrais da sua tribo, da sua etnia, tiveram relação com aquela terra em qualquer lugar do Brasil. E, caso ele alegasse isso, ele perderia, o proprietário perderia o direito àquela terra, sendo ressarcido ao índio que teria direito àquela propriedade. Então, isso seria uma relativização da propriedade privada, especificamente daquelas mais de produção agrícola. Óbvio que, aqui onde eu moro aqui, tem um apartamento. Se por acaso o índio falar que um ancestral dele caçou um gato aqui no passado para fazer a sua alimentação e logo aqui era a terra dele, poderia ele entrar
na justiça pedindo o direito por essa terra, porque com o novo entendimento do marco temporal por parte do STF, isso seria possível. Ah, mas isso não vai acontecer, é um absurdo. Pode ser que não aconteça, mas tu percebe que tu está relativizando a propriedade em nome de algo que claramente não está escrito na Constituição. A Constituição falava claramente no momento da promulgação da República. Então, o marco temporal traz o novo entendimento, essa inovação jurídica, essa interpretação pentadimensional trazida pelo STF, trouxe insegurança, especialmente para aqueles proprietários de fazendas que costumam produzir o nosso alimento, trazendo segurança alimentar para todos os brasileiros e também alimentando boa parte do mundo. Agora, a qualquer tempo, com essa decisão do marco temporal por parte do STF, qualquer tribo, a qualquer momento, poderia alegar que aquela terra pertencia a algum ancestral da tribo indígena e o proprietário da terra, produtor agrícola, por exemplo, perderia isso em nome dessa tribo. O Congresso Nacional, reagindo, inclusive de maneira tardia, devia ter reagido de maneira antecipada, quando percebeu-se que ia ter o julgamento que estava por vir, acabou aprovando, deixando claro que aquilo que está no português escrito da Constituição é o que está escrito no português escrito da Constituição. É a questão das terras que efetivamente eram ocupadas na data da promulgação da Constituição. E agora está esse debate. Recentemente, o acabou vetando as partes que traziam o esclarecimento desse texto constitucional. E agora está nessa questão, nesse embate jurídico. Nós temos, de um lado, o Lula e o STF defendendo uma interpretação, que na minha opinião é clara, que era somente na data da promulgação da República. Lembrando que durante a promulgação da República ainda se deu um prazo para que tribos, que etnias pudessem se manifestar para fazer aquele esclarecimento. Isso aqui é meu, não é meu? E também tem outra coisa, vamos supor que de fato, tudo certo, vamos fingir que de fato aconteceu que o texto que eles têm é o texto adequado, o texto de que passou a valer a qualquer tempo. Nem toda a terra de índio foi tomada de maneira violenta dos índios. Existem formas de tu fazer a cedência da terra que não são violentas. E, caso o índio tenha vendido, tenha se miscigenado e os seus descendentes já não serem mais índios, isso também faz com que não exista mais a tribo original de onde tem a suposta propriedade indígena. Então, essas coisas todas não foram levadas em consideração, e já fazem décadas, 40 anos da promulgação da República, da nossa Constituição. Então, o que acontece? Não pode uma regra de agora fazer com que tenhamos insegurança jurídica para todos os produtores rurais. E é óbvio que vai começar a ter agora no MST muitos indígenas fake para usar como fator argumentativo para desapropriação da propriedade privada produtiva, que é tudo que esse pessoal aí de esquerda quer para poder desapropriar o capitalista malvadão que eles condenam, mas adoram ter os luxos que foram produzidos pelo trabalho dos outros. Exatamente, né? Então nós tivemos aí um esclarecimento. Sim, Lucas? Áudio? Só fazer um complemento, que essa questão da demarcação de terras indígenas, etc., é um grande negócio, na verdade. Existe uma forte pressão de movimentos sociais. Você vê que a exploração ilegal dos recursos naturais nesses territórios considerados indígenas, ela continua acontecendo, ou seja, alguém está lucrando com essa exploração ilegal. Muitas vezes, terras produtivas são atacadas por essa galera, eles querem tomar conta dessas terras produtivas, terras que, se a questão é cumprir a famigerada função social, estão cumprindo mais do que a sua função social, estão produzindo, alimentando o país, alimentando inclusive outros países. Então, é um grande negócio, é um grande mercado. Existem interesses por trás de ONGs que não resolvem os problemas dos indígenas, muito pelo contrário, lucram com o sofrimento deles e lucram com essa relativização da propriedade. É por isso que é importante a gente lutar pelo estabelecimento de segurança jurídica. Não, e é interessante a questão da CPI do MST, que o Zucco fez um documentário lançado recentemente, está nas redes sociais dele, no YouTube dele, que fala sobre o MST. E é muito interessante. Todas aquelas supostas violações dos direitos humanos que alegaram que aqui as vinícolas gaúchas faziam com trabalho análogo à escravidão,
com humilhação, trabalho degradante, jornada extensiva, escravidão por dívida, tudo isso, todas essas coisas que eles atribuem à direita e atribuem aos empreendedores, acontecia com filmagem, com relatos, com fatos, com histórico de acontecimentos, inclusive com doutrinação dentro dos acampamentos do MST no Brasil. Inclusive a própria CPI foi acompanhar e percebeu que existe como se fosse uma inflação das invasões, onde eles fazem acampamentos e não ocupam os acampamentos. Por quê? Porque eles colocam lá os locais e ficam fazendo de maneira itinerante a estadia. Então, uma semana fica no lugar, outra semana fica em outro lugar, outra semana fica em outro lugar. Para quê? Para depois de 5, 6 anos conseguir a desapropriação em nome do uso capião e daqui a pouco vender esse território aí para ganhar dinheiro em cima. Então, na verdade, esses comunistas de iPhone, esses militantes de Hilux, estão, na verdade, se utilizando da legislação e do próprio sistema político e jurídico para desapropriar em nome de um benefício pessoal para esse grupo de militantes que de socialistas não tem nada, só utilizam do sofrimento e da dor das pessoas para conseguir enriquecer à custa das pessoas mais humildes. É interessantíssimo. Como é que é o nome do documentário mesmo, Jéssica? Da Terra ao Pó, a CPI que revelou o terrorismo do MST. Né? Excelente, olha, é estarrecedor. Por isso que o governo federal acabou fazendo aquela manobra para retirar os integrantes originais da CPI do MST, porque desvendou muitos crimes praticados por essa organização que é de fato terrorista. E tem uma outra questão com relação às ONGs que, enquanto o Lucas falava, me ocorreu. E, a propósito, parabéns, Lucas, pelo teu trabalho aí. Teu e do Fernando Holliday fazem um excelente trabalho. Eu acompanho aí de maneira EAD aí, através das redes sociais, que é a questão das ONGs. Muitas ONGs, elas são utilizadas de maneira distorcida, muitas não, talvez a maioria delas, e se não a totalidade, são utilizadas de maneira distorcida, não por uma finalidade social, mas existe um grande interesse geopolítico mundial em manter o Brasil atrasado. Por quê? Porque a nossa agricultura, ela possui muita terra, muita tecnologia e muito conhecimento. E nossos produtos chegam no mercado mundial, Estados Unidos, Europa, até na China, com um preço muito baixo, muito competitivo. Então é natural que as grandes potências importem comida do nosso país. Só que os grupos corporativistas destes países se sentem muito ameaçados, especialmente Europa e Estados Unidos. Então, eles pagar um pão com mortadela e alguma bolsinha para esses militantes de ONG que supostamente se preocupam com os direitos das pessoas aqui do Brasil, mas que na verdade querem atrasar o desenvolvimento da nossa agricultura, é muito conveniente. Então caberia na verdade até uma CPI das ONGs para averiguar o que está acontecendo. Recentemente a própria Marina Silva aí foi implicada como tendo enviado milhões de reais para uma ONG da qual ela tem uma grande proximidade. Exatamente, né, Gessé? Tudo é em torno dos interesses, como dizem, né? Bom, os meninos trouxeram a questão do MST e a gente separou aqui um vídeo, né, para vocês entenderem, que inclusive foi um dos assuntos da semana, que no Paraná o MST simplesmente fez de refém pelo menos 2 policiais. Roda aí, produção. Pegaram a polícia, refém? Filma. Tá filmando. Caralho, com certeza entrou na briga. Com certeza deu briga. Filma. Filmando, tô filmando. Olha a boca do outro ali, como é que tá? Caralho, cara. Cuidado, Daniel. Levou um pau aqui, ó. Meu Deus. Bom, gente, um absurdo, né, o que está acontecendo. Resumo da ópera, né, depois de um tempo os policiais conseguiram ser liberados, né, e 10 pessoas pelo menos foram presas e com esse grupo foi encontrado o quê? Arma de fogo, né? Então o deputado Zucco bem avisou
que após a CPI do MST iam voltar as invasões em todo o Brasil, e realmente estão acontecendo, porque esse grupo é sim terrorista, é sim criminoso. Aqui no Rio Grande do Sul, esse é o nosso estado, eles estão se mobilizando também para começar as invasões nas propriedades. Então, realmente, a gente começa a entender o porquê tanto interesse de alguns em acabar com a CPI do MST, né, em sabotar. Por quê? Porque tinha envolvimento com o governo federal, tinha envolvimento com políticos de esquerda na questão eleitoral também, e muita gente se beneficia com isso, né? Na verdade, só os dirigentes, uma vez que eles utilizam as pessoas como massa de manobra eleitoral, né? Um trabalho, inclusive, análogo à escravidão. Bom, meninos, o deputado Zuco, junto com o Ricardo Salles, aí de São Paulo, e outros parlamentares, estão iniciando a Frente Parlamentar Invasão Zero, que é uma continuidade desse trabalho de luta em defesa do direito à propriedade contra esses crimes aí do MST e movimentos semelhantes. E a gente conta com vocês aí também para essa divulgação, esse trabalho, porque a gente não pode permitir que esse tipo de crime continue impune no país, né? Sim, aqui no nosso estado aconteceu aí a questão da criminalização, destruíram praticamente a reputação das nossas vinícolas, alegando que eles tinham feito trabalho análogo à escravidão, e está provado, está nos vídeos da CPI do MST, da Terra ao Pó, que quem faz esse tipo de coisa é o MST. Eu não vi a revolta, não vi nenhum meio de comunicação da grande mídia falando sobre isso. Está provado com vídeos, com entrevistas, com falas de assentados que foram tornados praticamente escravos ao longo da vida, e a gente não vê nenhum tipo de revolta desse pessoal. Dá para ver, inclusive, que esses estoques reguladores que eles estão querendo fazer, na verdade, é uma máquina de licitação para comprar a preço superfaturado, porque o arroz orgânico, entre aspas, dessas instituições acaba sendo muito mais caro do que o arroz comprado pelo mercado, e se não fosse a mecanização, a industrialização da produção, os defensivos agrícolas, a nossa população passaria fome. Então eles não estão nem um pouco preocupados com a segurança alimentar da nossa população, ficam somente pregando narrativas e tentando, na verdade, criminalizar quem produz e quem alimenta de fato a nossa população.